Notícia urgentíssima e gravíssima sobre grave atentado contra Flávio Bolsonaro. Acabou de sair aqui agora na imprensa. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia, gente, tá? Que gerou pânico e desespero na direita agora neste exato momento. E a notícia também que acaba de chegar é que a pessoa que está envolvida aí nesse grave atentado, gente, tá? É uma pessoa muito famosa e é grande aliada de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? A notícia que a imprensa acaba de confirmar é que esta pessoa que está ligada a esse grave atentado contra o Flávio Bolsonaro é uma pessoa muito famosa e é aliada de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa notícia explosiva acabou de ser confirmada agora direto de Brasília. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, porque a notícia é muito mais grave do que a gente imaginava, gente, tá? Além dessa, gente, tá? Eu vou trazer outras várias informações desse vídeo aqui. Eu vou fazer diferente. Já vou começar aqui, dando início aqui com as informações para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, já dando início aqui com as informações, rapidamente, claro, só não esqueçam de, por favor, se inscrever aqui embaixo no canal. É muito importante, porque tem uma notícia muito grave que está para sair aí a qualquer momento. Então, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal, porque eu estou acompanhando para trazer essa outra informação a qualquer instante aqui no canal Fabiana Cardoso. Então, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhem, gente, tá? Explode esse vídeo aqui, porque esse vídeo tá trazendo uma informação explosiva, muito grave e urgentíssima, que eu vou trazer aqui mais uma vez dentro da Globo News. O Guga Chakra exaltou a visita de Flávio a Donald Trump ao vivo na Globo. E os militantes ficaram ali, ó, furiosos. Jornalista dentro da Globo News exaltou Flávio Bolsonaro. Não é qualquer um que consegue visita com Donald Trump. Se Flávio Bolsonaro conseguiu, é porque ele... Aí vocês vão ter que ouvir. Vejam só. O Guga exaltando Flávio Bolsonaro na cara dos outros militantes aqui dentro da Globo. Quero ouvir o Guga, e eu sempre falo isso, né, Guga, com um olhar daí pra cá. Quer dizer, o encontro foi na Casa Branca. Você está acostumado também a saber como é que é essa dinâmica, o que que representa aquela foto, que é uma foto tirada com o celular, uma foto oficial. E sobre como isso se deu, né? Como foi a dinâmica desse encontro, Guga? Olha, Marcelo, não é pouca coisa um encontro com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval, tendo sido rápido ou não, visto que o senador Flávio Bolsonaro não é um chefe de Estado, é diferente do presidente Lula ou do próprio presidente Bolsonaro quando se reuniu com o presidente Trump. Ali você está representando o país Brasil. O senador Flávio Bolsonaro foi na condição, como ele próprio colocou, de pré-candidato à presidência. Então, nesse sentido, tem um peso. Como eles conseguiram esse encontro? O jornalista Paulo Figueiredo é bem relacionado com alguns membros do governo Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro também desenvolveu essa relação, mas muito via o jornalista Paulo Figueiredo, que acabou articulando esse encontro. Quando você fala, é o candidato da direita nas eleições presidenciais brasileiras, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um cartão de visitas para o Trump, que é uma figura da direita ou da extrema-direita internacional, é um cartão de visitas bastante forte. Gente... Deus do céu, Guga Chakra exaltando Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e o próprio Flávio Bolsonaro. Gente, eu fico imaginando a militância da esquerda escutando aqui esse comentário do jornalista dentro da Globo News. Gente, o desespero tomou conta geral do governo Lula, gente, tá? Falando em desespero, gente, a coisa tá ficando feia pro lado dos Chanones. Michele Bolsonaro não perdoou, viu? Michele Bolsonaro aciona Janones no STF por associação ao caso Master. Será que vem punição contra os Janones aí, gente, tá? Vamos entender? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entrou, né, com uma queixa-crime contra o deputado federal André Janones, do STF,
onde acusa o parlamentar de calúnia, difamação e injúria. Michele pede um ressarcimento de 20 mil de Janones por danos morais. O motivo seria um vídeo veiculado no X no dia 16 de maio, em que Janones diz o seguinte: é a principal notícia. Michele Bolsonaro figurará nos próximos dias como uma das beneficiárias do dinheiro roubado pela família Bolsonaro junto ao Vorcaro. A acusação veio logo após a revelação da relação entre o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Aí o Janones foi lá, incluiu a Michele Bolsonaro, que não tinha nada a ver com a paçoca, porque ele escutou um burburinho lá nos bastidores de Brasília que, olha, se o Flávio Bolsonaro desistir, se o PL tirar o Flávio Bolsonaro, quem vai substituir é a Michele Bolsonaro. Aí o Janones, naquele desespero, nossa, se tirar o Flávio vai entrar a Michele, então eu já vou começar a destruir a reputação da Michele, porque ela também é muito forte. Gente, que nível de desespero do Janones pro pai Lula dele continuar no poder. Meu Deus do céu, gente, mas é descer num nível muito baixo, tá? Então, o conteúdo extrapola de modo evidente os limites da crítica política e da liberdade de expressão, pois atribui a Michele não só o beneficiamento do suposto produto de crime, como a sua atuação enquanto integrante da família Bolsonaro na obtenção de valores tidos como roubados pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do caso Master, atingindo sua honra objetiva e subjetiva perante a sociedade, seus familiares, eleitores, apoiadores, autoridades públicas, imprensa e opinião pública em geral, alega o pedido de queixa-crime contra o Janones, gente, tá? Então, ao Metrópolis, a assessoria da ex-primeira-dama afirma que André Janones é conhecido no meio político e social por sua falta de educação, baixeza moral e vulgaridade verbal contra as pessoas de bem. Ele parece ser contumaz em atacar a honra de mulheres, e no caso de Michele não é a primeira vez que ele faz isso, não é a primeira vez que ele ataca de forma covarde, sorrateira, a Michele Bolsonaro. Então, dessa vez, eles não aguentaram. Então, a Michele Bolsonaro acionou a sua equipe jurídica e estão acionando André Janones no STF por ele ter feito esse monte de acusações gravíssimas contra Michele Bolsonaro. André Janones, gente, tá? Que baixo nível, gente. Tudo isso desespero para continuar com Lula no poder. Gente, meu Deus, é surreal onde eles vão para se perpetuar no poder. Falando quando a gente fala em corrupção, fraude, a gente lembra logo do quê? Do PT, do Lula, né, gente, tá? A assessora do PT na Câmara de São Paulo deixa o cargo sob suspeita de fraude, ou seja, sob suspeita de corrupção. Gente, é impressionante. Lá em Brasília, quando qualquer um diz a palavra corrupção, fraude, já vem logo o nome de... É o partido do PT, membros do governo, do PT, gente do PT. É impressionante, gente, tá impressionante. A assessora parlamentar Thalita Greco perdeu o cargo na Câmara Municipal de São Paulo nesta semana. O Diário Oficial da cidade publicou o desligamento da funcionária da liderança do PT, do partido do Lula, na última segunda-feira. O documento oficial registra que a saída ocorreu a pedido da própria servidora, que recebia um salário bruto mensal de quase 11 mil reais. O jornal Folha de São Paulo realizou a apuração inicial sobre o caso. A demissão voluntária aconteceu depois que fiscais e jornalistas flagraram a militante petista dentro de uma academia de ginástica na cidade de Jundiaí, no interior paulista, em pleno horário de serviço.
Thalita é sócia do estabelecimento comercial, localizado a 60 quilômetros de distância do Palácio Anchieta, sede do Legislativo na capital. Flagrante no interior e mentira por telefone. Então, além de ser acusada de corrupção, de fraude, ainda mentiu. Gente, esse povo do PT, meu Deus. O monitoramento flagrou a assessora na recepção da academia às 11h05 de uma segunda-feira. O horário correto de trabalho de Thalita na liderança da bancada do PT ia das 10 às 19 horas. Então, se o horário de trabalho dela é das 10 da manhã às 19 horas da noite, como que 11h05 ela estava dentro de uma academia fazendo exercício? Ao receber uma ligação telefônica dos repórteres no momento do flagrante, ou seja, eles estavam lá vendo que ela estava lá dentro e decidiram ligar para o celular dela. A servidora mentiu e garantiu que estava dentro das dependências da Câmara, cumprindo as tarefas de ainda foi pega no flagra. Que vergonha para petista, gente. Os repórteres estavam do lado de fora, vendo ela lá dentro da academia, em horário de trabalho. Eles ligaram para o celular dela e ela lá dentro. Não, eu estou no trabalho, eu estou nas dependências, estou fazendo minhas tarefas do dia, no meu trabalho. Que vergonha, gente. Os jornalistas da publicação procuraram a funcionária nos gabinetes do partido e em uma padaria vizinha, local onde ela alegou que almoçava no momento, mas não acharam a mulher. No dia seguinte, Thalita fugiu das perguntas, dos corredores do parlamento, entrou no gabinete do vereador Hélio Rodrigues. Gente, que vergonha! Protegida por colegas que empurraram a imprensa. O jornal Folha de São Paulo recebeu denúncias anônimas de que ela atuava como funcionária fantasma no local. Ou seja, ela recebia o salário de R$10 mil sem trabalhar. A indicação da assessora para a liderança do PT ocorreu no começo de março deste ano, apenas um mês depois de ela ser desligada de outra vaga na mesa diretora da Câmara de São Paulo. Thalita Greco circulava pelo funcionalismo público paulistano desde março de 2022, quando herdou uma vaga livre, de livre nomeação, aberta pelo seu marido. O esposo da servidora é o deputado federal Kiko Seleguin, do PT, ex-prefeito do município de Franco da Rocha e atual presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. O parlamentar abriu espaço para a mulher na estrutura legislativa municipal quando conseguiu se eleger para uma cadeira no Congresso Nacional em Brasília. Gente, que vergonha para o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores. A mulher recebia quase R$11 mil do Partido dos Trabalhadores para não trabalhar. Porque o maridinho, o prefeito, o ex-prefeito, e está no Congresso Nacional em Brasília, conseguiu o carguinho. Gente, que vergonha, gente. Partido dos Trabalhadores, gente. Parece que essa não gosta de trabalhar, né? Tô chocada com isso aqui, meu Deus do céu. E agora, gente, tá? STF rejeita de uma vez só 7 recursos de ex-assessor de Moraes. E eu vou ser muito sincera e honesta com vocês: se apresentar 10, 20, 30 recursos, todos serão negados. É o Moraes, gente. É Alexandre de Moraes. Como diz o Romeu Zema, o intocável, né? Os intocáveis. Tá aqui. A primeira turma do STF rejeitou 7 recursos de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento realizado em plenário virtual nessa última terça-feira, mas todos os integrantes do colegiado já votaram. Votaram rápido, assim, ó, na velocidade da luz. Gente, primeira turma. Quem tá lá na primeira turma, né? Preciso nem dizer para vocês, os mesmos que condenaram lá o Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, o pessoal do 8 de janeiro, aquele mesmo pessoal lá. Então, a defesa do Talhaferro pode entrar com 200 recursos. Todos serão rejeitados por essa primeira turma. E agora, gente, saiu aqui agora na imprensa uma notícia gravíssima sobre atentado contra Flávio Bolsonaro. E uma pessoa muito famosa está envolvida aqui nesse escândalo. Eu vou trazer 2 informações sobre essa questão. A
primeira é essa que saiu aqui agora, na revista Veja. Polícia do Senado pede apuração de suposto plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro. Gente, a Deolane, que é muito famosa, tem milhões de seguidores, idolatra o Lula da Silva, né? Aliada do Lula, fez campanha pro Lula. Eu não preciso nem dizer porque eu já trouxe todo o envolvimento dela com o Lula aqui no canal para vocês. É Deus no céu e Lula na terra para ela. Então, essa Deolane, além de estar envolvida aí com crime, né, organizado com o PCC, ela é acusada de lavar dinheiro pro PCC. Ela pode ter tido um plano para um atentado para matar o Flávio Bolsonaro. Vamos trazer aqui a matéria que está explicando os detalhes. A Polícia Legislativa do Senado registrou um boletim de ocorrência para apurar a suspeita de que a influencer, Deolane Bezerra, estaria planejando um atentado contra o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. Ela estaria tentando, então isso iria acontecer ainda. Gente, isso aqui é muito mais grave do que a gente imaginava. De acordo com o documento no qual a Veja teve acesso, as ameaças foram expostas pelo funkeiro MC Misa durante entrevista ao canal Frank Clips no TikTok e no YouTube. No vídeo, anexado ao pedido de apuração, Misa afirma que Deolane, juntamente com outros indivíduos, estaria planejando o assassinato de Flávio Bolsonaro. Eles estariam planejando matar o Flávio Bolsonaro. Meu Deus. Inclusive, o enteado agora, o atentado agora, que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com o Marcelinho e com a Deolane. Isso aqui, gente, foram palavras dele lá nesse podcast. Inclusive, o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com o Marcelinho e com a Deolane, tá? Deolane articulou um atentado agora para o filho do Bolsonaro. Então, são situações que a gente, né, o mundo do funk, sabe tudo. A gente sabe o que está acontecendo, diz o funkeiro. E a Polícia Legislativa do Senado Federal teve acesso a esse vídeo, está tomando as providências cabíveis, porque, ao que tudo indica, esse plano pode acontecer. É um plano arquitetado por essa Deolane e por esse tal de Marcelinho. Um plano articulado pelo Marcelinho aqui e com a Deolane. Articulou um atentado contra o filho do... Agora sim, gente, está explicado por que Flávio Bolsonaro anda o tempo todo com colete à prova de balas. Então, segundo aqui este rapaz, MC Misa, existe um plano, tá? Está sendo articulado um atentado contra o Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, gente, que Deus proteja o futuro presidente do Brasil. O entrevistador, Frank, pergunta mais detalhes sobre a afirmação e, na sequência, diz querer deixar claro que a responsabilidade da denúncia era do entrevistado e que aquela não era opinião do canal. MC Misa responde que o atentado estaria sendo planejado porque, caso Flávio vença a disputa presidencial, haverá afeto danado, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela, Deolane, carrega junto com ela. Então, muita gente seria afetada. Se o Flávio Bolsonaro ganhasse, muita gente, né, que ela carrega junto com ela seria afetada. O funkeiro prossegue e diz que não tem relação com o possível crime, que não cagueta ninguém e que estava falando de ameaças que circulavam no mundo do funk. Ele também afirma que os envolvidos no suposto atentado seriam políticos. Isso aqui é muito grave, gente. Ele também afirma que os envolvidos no suposto atentado seriam políticos. O que eu falo é que as pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, é político. Pessoas que têm ligação com a Deolane.
E ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Porque sabem que se o Flávio Bolsonaro ganhar, vai afetar muito nos trâmites dela. Então, daria para acontecer, porém, eu já estou falando agora um atentado contra o Flávio Bolsonaro. Poderia acontecer porque estava sendo articulado pela Deolane Bezerra. As declarações, segundo o boletim de ocorrência, foram feitas em um vídeo no canal Frank Clips, publicado na última terça-feira, 26. Trecho da live foi anexada no registro que se deu na última quarta-feira, 27, na coordenação de Polícia, Investigação e Judiciária no Senado. O boletim de ocorrência foi protocolado pelo policial legislativo Bruno Ribeiro Fonseca a partir de informações da inteligência da própria Polícia do Senado Federal. O documento pede a verificação preliminar da procedência de informações veiculadas nas gravações entregues. Caso haja indícios suficientes, a polícia poderá instaurar inquérito. Deolane, que tem 21 milhões de seguidores só no Instagram, foi presa na última semana e até aí vocês já sabem. Então, segundo aqui, esse MC Misa, ou Misan, sei lá o nome, ele revelou que a Deolane Bezerra estava articulando um atentado contra o Flávio Bolsonaro para matar o Flávio Bolsonaro, porque se o Flávio Bolsonaro vencer a eleição, vai dar ruim para ela e para os dela. Gente, olha o nível de admiradora do Lula. Ou seja, ela e os dela querem que o Lula se perpetue no poder. Agora dá para entender aquele desespero dela fazendo campanha para o Lula no último pleito eleitoral. Bandido gosta do Lula, né, gente? Tá? Gente correta, gente honesta, gente íntegra, justa, não gosta do Lula. Agora, bandido criminoso, que ela está sendo acusada de lavar dinheiro para o PCC. Ela está presa por esse motivo. São bilhões de reais. Ela gosta de muito dinheiro. Ela disse num podcast que gosta de bandido, né? Gosta de advogar para bandido. Ela gosta de bandido. Meu Deus do céu, gente, tá? Meu Deus do céu. Eu estou em estado de choque. A equipe de segurança do Flávio tem que ter acesso a essa informação, tem que triplicar a equipe de segurança, tem que colocar colete, tem que proteger esse homem, que se Deus quiser vai ser o futuro presidente do Brasil. E só para finalizar, gente, tá? Aqui em Minas Gerais a gente tem um ditado que diz o seguinte: quem cala consente. Deolane Bezerra fica em silêncio durante depoimentos sobre lavagem de dinheiro no PCC. Ela se recusou a responder as perguntas. Por quê que ela se recusou a responder as perguntas? Se ela é tão inocente como ela fala, por que não se justificou? Por que não quis falar? Por que não quis provar? Por que não, né? Ficou em silêncio. Aqui tem um ditado: quem cala consente. Por quê? Ela teve ali uma chance para se defender. É a militante do Lula, gente. É a aliada do Lula. Fez foto pro Lula no dia que o Lula, né, foi lá no primeiro dia, foi na posse ela esteve na posse do Lula de vermelho, fez fotinho, postou nas redes sociais. Ela admira, inclusive recentemente agora, numa entrevista, ela disse que quando viu o Lula na frente dela, é como se ela tivesse visto Jesus Cristo. Olha o nível da idolatria, tanto que ela idolatra o Lula. Por isso que eu falo para vocês que é Deus no céu e Lula na terra. Ela disse que quando viu o Lula na frente dela, ela disse que era como se estivesse vendo Jesus. Meu Deus, imagina Jesus ouvindo uma coisa dessa. Deixa eu trazer aqui, gente, tá? Um discurso muito forte, é um dos melhores discursos do Nicolas Ferreira, lá na tribuna da Câmara dos Deputados. Ele explodiu um escândalo contra Lula da Silva, contra o PT, contra a esquerda. Ele decidiu jogar a lama do ventilador, citou todos os nomes, partiu para cima sem dó e revelou um escândalo dentro do governo Lula que vocês vão ficar consternados. Só assistam do início até o fim que vocês vão descobrir absolutamente tudo que está acontecendo. Vejam só. Hoje é um dia histórico. O dia que a esquerda... Hoje é um dia histórico. O dia que a esquerda está me permitindo explicar para todo o Brasil o que eles fizeram com os trabalhadores. Os mesmos que hoje, daqui a pouco, vão completar 20 anos no poder,
que foram responsáveis pelos maiores escândalos de corrupção nesse país, que literalmente deixou o Brasil com a maior carga tributária nos últimos 15 anos, que 33% do PIB é somente de tributo, que bateu recorde em arrecadação, que somente neste ano de 2026 já arrecadou 1,5 trilhão em impostos, que já gastou em viagens internacionais do governo Lula mais de 7 bilhões, um país que eles deixaram com queimadas, com 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado. Este país que eles deixaram sem saúde, sem educação, é aqueles mesmos que hoje estão dizendo que são o baluarte de defender o trabalhador. Quero lembrar aos senhores que a defesa ou não da escala e a discussão nunca deveria ter sido somente pela escala. Deveria ter sido, como outros países que de fato são exemplos para o mundo, deveria estar discutindo sobre produtividade. Mas é muito fácil chegar e querer mudar a realidade com uma canetada. Horas, foi a proposta que nós fizemos. Vamos alterar então de 5 para 2, para 4 por 3. Um dia a mais e um dia a menos não faz diferença. Mas o que aconteceu, meus senhores? A esquerda fez uma manobra hoje. Ela enterrou a possibilidade deles votarem e mostrarem ao Brasil quem seria contra 4 por 3. Impediram com que a vigência fosse amanhã. E eu digo mais, se as coisas e a realidade fossem tão fáceis de se resolver na canetada, por que não fizeram isso há 20 anos atrás? Por que não se muda o salário mínimo para 10 mil reais? Meus senhores, olha a pachorra que eles fizeram com você, trabalhador, que realmente tem que trabalhar não somente numa escala que não te permite ir para um trabalho, para a igreja, para o lazer, mas que o entorno não é somente a escala, é o seu salário que é cortado em volta de você pelo Estado. Afinal de contas, o alimento cada vez mais caro, a gasolina cada vez mais cara. Se você está num ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho e é roubado, isso também diz respeito ao seu salário. Ou seja, a falta de segurança, a falta de ter uma saúde que realmente gera um atendimento bom, e a pessoa tem que recorrer para a rede privada, o seu salário ir embora. É a escola que precisa ser paga, também com o dinheiro do seu salário que vai embora, porque tem que colocar o seu filho também na escola privada, e assim o seu salário vai indo embora. Ou seja, quem que de fato está preocupado com os trabalhadores? Aqueles que literalmente deixaram o país no estado que está? Porque, meus senhores, eu nunca governei esse país, eu nunca fui presidente da república, os nossos deputados aqui também não estiveram em ministérios como estiveram agora. Então quer dizer que, qual que era a jogada? Já sei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 5 por 2, a gente vai fazer eles votarem contra, e aí a gente coloca eles como inimigos do povo, mesmo com que quem propôs esse projeto tenha mais faltas do que presenças, mesmo com que a pessoa que propôs esse projeto não falou se tinha um estudo de impacto econômico, mesmo que essa pessoa que propôs esse projeto simplesmente errou o cálculo matemático no projeto, colocou que 4 vezes 4 era 36, quanto que é 4 vezes 4, senhores? A esquerda não sabe, 8 vezes 4 é 32, não é 36, ou seja, essas são as pessoas que estão hoje colocando trabalhador. Depois de 20 anos de governo, eu descobri você, agora eu quero cuidar de você, eu quero te dar uma folga a mais, enquanto esses malvados não querem isso para você. Mas posso te falar, se lascaram, sabe por quê? Porque votamos lá, ó, tá votado sim. Quer jogar o jogo? Eu sei jogar o jogo também. A narrativa vai cair, vamos falar o que agora? Que a gente votou o contrário? A gente é contra o trabalhador? Não. Mas sabe o que eu vou falar? E vou falar assim, exaustivamente, sabe o que é? Quando tiver demissão em massa, quando aumentar o preço dos produtos, quando o empreendedor não conseguir mais e vai ter que demitir a pessoa para contratar outro, aí, meus amigos, esse dia vai ser maravilhoso, porque vocês queriam colocar algo e fugir da consequência, mas não. Quando acontecer, eu estarei pronto, de roupa pronta para falar. Quem é o responsável por isso são vocês, que literalmente querem enganar as pessoas. E olha que interessante, queriam colocar a vigência desse projeto, sabe quando, senhores? Sabe quando? Eu queria para agora, para amanhã, 4 por 3, mas não. Eu queria, sabe o que? Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma vigência de 60 dias, diminui 2 horas e depois 1 ano para poder ter o fim da escala 6 por 1 horas. Por que não colocou agora, meus senhores? Sabe por quê? Porque sabe que iria ter o efeito econômico, e aí sabe o que ia avacalhar? Não ia mais ter eleição de Lula. Sabe o que é isso? Um desespero para ter voto. Mas pode falar, eu não tenho medo de dizer a verdade.
Sabe por quê? Só existe uma coisa capaz de destruir a mentira. A mentira pode enganar alguns por um tempo, pode literalmente chegar nas almas das pessoas que estão em situação ruim nesse país que vocês deixaram, mas a mentira ela não perdura por muito tempo. Eles quiseram colocar como se erro tivesse colocado para os trabalhadores trabalhar 52 horas, com uma transição de 10 anos, sendo que os 10 anos estavam no projeto do relatório do PT, e as 52 horas nunca foi sobre carga horária, foi sobre 12 horas de horário a mais que ele pode ou não fazer de hora extra. Meus senhores, tem 20 anos que as pessoas fazem a mesma escolha esperando resultados diferentes. Eles literalmente colocaram uma pessoa condenada em três instâncias agora na presidência. Existem brasileiros que realmente estavam acreditando por um tempo que vocês estavam preocupados com eles, mas olha, eu falo aqui com muita tranquilidade. Graças a Deus que ainda temos muito tempo de vida para poder alcançar as pessoas e dizer a verdade. Não tenho medo de dizer que da minha parte, eu, nesse plenário, nunca votei aumento de imposto, você sim. Eu, nesse plenário, jamais coloquei o meu dedo para poder aumentar cargos dentro de gabinete de ministro do STF, vocês votaram. Eu nunca aumentei a cada 34 dias do governo o imposto e criar um novo imposto, como o Lula fez. Eu nunca gastei 7 bilhões de reais do povo brasileiro. Inclusive, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu nunca usei dinheiro público para poder fazer campanha política. Nunca. Pode chorar, pode chorar. Pode chorar, eu nunca. Então, meus senhores, eu não quero ser lembrado somente pelos que estão comigo. É muito importante ter vocês contrário a mim, porque é um sinal que eu estou certo. Eu não quero ter bandido, ladrão, corrupto do meu lado. Eu quero gente honesta, eu quero gente que faz algo diferente pelo Brasil. Então hoje, muito obrigado por me darem a oportunidade de explicar para todo o Brasil o quanto vocês são canalhas. Muito obrigado. Meu Deus do céu! Corrupto do meu lado. Eu quero gente honesta. Não quero ladrão, não quero corrupto, quero gente honesta do meu lado. Chamou eles de canalha. Gente do céu! Essa parte final aqui, um terço pra frente, eu não tinha assistido ainda. Aqui que o trem pegou fogo, hein? Gente do céu! Nos últimos 2 minutos de vídeo aqui, o Nicolas Ferreira partiu pra cima da esquerdalhada do Lula. Jogou, né? Na verdade, jogou não, esfregou muitas verdades ali na cara dos esquerdistas que estavam ali, tudo ali na frente dele, gente, tá? O trem pegou fogo no Congresso Nacional. E aí, gente, gostaram do discurso do Nicolas Ferreira? Chamou os petistas de ladrões, corruptos e canalhas, hein? Partiu pra cima. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? E a coisa não tá muito boa, assim, pro lado do PT e do Lula, não, gente, tá? Até a militância já tá jogando a toalha, já tá desistindo aqui do Lula. Até aqueles que um dia bajulavam Lula, né? Viam Lula como a Coca-Cola do deserto, né? Os empresários têm horror histórico do PT e de Lula. Após a Copa, Flávio voltará com tudo. Isso aqui, gente, tá? Foi uma declaração, uma afirmação do Lauro Jardim, jornalista do jornal O Globo, aqui dentro da CBN, revelando que os empresários têm horror ao PT e ao Lula e podem esperar, gente, tá? Podem esperar petistas, Lula da Silva. Já preparem o desespero, porque após a Copa, segundo Lauro Jardim, Flávio Bolsonaro voltará com tudo. O que o Lauro Jardim tá sabendo que a gente não tá sabendo? Revelou tudo aqui, ó. Vejam só. Lauro, como é que está o humor de empresários e investidores em relação à candidatura do senador Flávio Bolsonaro para a presidência? Pois é, Milton. E hoje está fazendo exatamente 2 semanas que a candidatura do Flávio Bolsonaro foi sacudida. Mas o que eu venho apurando, Milton e Cássia, desde segunda-feira, é que, passado o primeiro choque e passada a dúvida sobre o que eles deveriam fazer, eles basicamente voltaram a ter o Flávio Bolsonaro
como candidato preferencial, apesar dos pesares. A pesquisa do Datafolha de sexta passada, a pesquisa mostrou que o abalo à candidatura do Flávio foi menor do que se imaginava, mostrou que a candidatura dele ainda está viva. Um segundo fator é que não existe uma alternativa eleitoralmente viável à direita, ao menos neste momento não existe. Também, entre os fatores para que essa turma não abandone o Flávio Bolsonaro, é o horror histórico que eles têm do Lula e do PT, ou seja, é o antipetismo falando mais forte, falando mais alto. Passada mais um tempo, decantando o que aconteceu, passado a temporada da Copa do Mundo, as afirmações de apoio ao Flávio vão começar a ser ouvidas. Gente, imaginem, vocês aí que estão do outro lado, imaginem aquela cambada dos aliados do Lula ouvindo isso aqui, da boca do colunista Lauro Jardim, que tá ali sempre em contato com os empresários da Faria Lima, os empresários, né, no modo geral no Brasil, ele tá sempre em contato com todos eles. E segundo o Lauro Jardim, o que ele tá ouvindo, né, dos poderosos da Faria Lima e do empresariado é que, olha, eles têm horror histórico do PT e do Lula, pelo estrago que o Lula fez no Brasil, principalmente na economia do Brasil. E segundo esses empresários, após a Copa, Flávio voltará com tudo, gente. Que vídeo gostoso de assistir, é ou não é, gente? E dentro da CBN, gente, dentro da Globo, jornalista da Globo, trazendo esta bomba atômica que vai explodir no colo do Lula. E segundo Lauro Jardim, é logo após a Copa. Após a Copa, Flávio Bolsonaro voltará com tudo, porque esse áudio dele com o Vocaro não teve aquele impacto tão negativo que eles estavam apostando aí todas as suas fichas.